A Bíblia, o livro fundamental do cristianismo. O quanto desse livro que você já conhece e o quanto você está disposto a conhecer. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. E estamos fazendo isso que fazemos aqui todas as semanas. Abrimos nossas Bíblias e estudamos o texto sagrado, capítulo por capítulo, verso por verso, buscando o entendimento histórico do texto para trazer conteúdo para nós. E nesse momento estamos no livro de Atos dos Apóstolos, já no capítulo 19. O apóstolo Paulo, nós lemos nos capítulos anteriores, veio passando por diversas regiões, e é mais ou menos ali no intervalo do 18 para o 19 que ele escreve o que é o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento, que é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que ele havia visitado recentemente. Depois, então, vem a segunda carta aos Tessalonicenses, e aí vem, então, a história do capítulo 19, que posteriormente é que Lucas, o médico amado, escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, que nos conta essa história. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Apolo, esse é aquele homem natural de Alexandria, já estudamos a vida dele um pouquinho anteriormente, que era muito versado nas escrituras, um homem culto, eloquente, mas que precisou ser melhor instruído a respeito de Jesus, que ele não conhecia ainda. E esse estava lá em Corinto, a grande cidade de Corinto. E Paulo foi então para Éfeso. Nós não sabemos hoje o que é exatamente essa expressão de Lucas, que Paulo atravessou as regiões altas, mas o importante é que ele chegou a Éfeso, uma cidade bastante populosa e com uma dose considerável de misticismo. Veremos isso nesse capítulo. E ali ele encontrou alguns discípulos e perguntou a eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aqui nós temos uma repetição de um fenômeno que é bem típico do começo da igreja. Nós temos, recapitulando, nós tivemos lá Jesus, que quando apareceu, já havia João Batista anunciando o caminho de Jesus. Jesus então aparece, começa seu ministério e avança, mas João Batista não para. Ele continua em outra região, anunciando e fazendo novos discípulos e apontando para o Cristo. O que acontece? Pessoas viajam e o batismo de João, ele continua sendo expandido e levado adiante do mesmo modo que João fazia, preparando pessoas para Jesus. Então o que acontece é que aqui, mais uma vez, o Evangelho chega a pessoas que estavam já aguardando a chegada de Jesus, porque assim ensinou João Batista, que foi frutífero até ser assassinado. E então Paulo perguntou: vocês creram no Espírito Santo quando receberam o Espírito Santo quando creram? E responderam eles: não, nem sequer ouvimos que há um Espírito Santo. Vamos lembrar que essa palavra, para nós, espírito, para os gregos e também para os de fala hebraica, é vento. Vento santo. Aquela ideia, de que quando Deus criou o homem, Deus soprou nas narinas do homem a vida. Então entrou o vento, entrou o espírito. A pessoa, quando morre, ela expira, sai dela o espírito, sai dela o vento. O Espírito Santo, o vento de Deus que sopra onde quer e produz, então, a manifestação da vida. E Paulo perguntou: então, que batismo que vocês receberam? O de João, responderam eles. E Paulo falou: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. E ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Então Paulo está aqui complementando o ensinamento de João Batista. E ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Esse aqui é chamado por alguns autores de o pequeno Pentecostes de Éfeso. Tivemos o Pentecostes lá no dia de Pentecostes, em Jerusalém. Depois tivemos o Pentecostes dos não-judeus, na casa de Cornélio. E agora o pequeno Pentecostes de Éfeso, pequeno porque eram poucas pessoas, 12 homens. Profetizar na Bíblia significa entregar a palavra de Deus. Pode ser alguém que está
pregando a palavra de Deus, que estudou a Bíblia e está ensinando. Pode ser alguém que fala por inspiração do Espírito Santo e pode ser até mesmo alguém que fala do futuro. Lá pelo século XVII da era cristã é que se começou a usar profetizar como sinônimo de falar do futuro. Só a título de exemplo, existe uma obra clássica da língua inglesa sobre o direito de profetizar. É uma obra sobre a liberdade religiosa, é o direito de pregar o evangelho. E falar em línguas? Bom, falar em línguas é um fenômeno que aparece no Pentecostes e vem aparecendo ao longo do Novo Testamento, com duas manifestações fundamentais. Uma, aquela do Pentecostes e do Pentecostes dos gentios e do pequeno Pentecostes de Éfeso, que é a pessoa receber um poder de falar um idioma que ela não aprendeu, um outro idioma de um outro país, de uma outra nação. Existe também, Paulo cita isso, aquele fenômeno espiritual de falar línguas dos anjos. Aqui, a palavra em grego indica falar um idioma, e não o termo lá que o Paulo usa para línguas dos anjos, né? Existe uma confusão, e ela é bastante grave, porque ela pode afastar pessoas de Cristo. Existe uma confusão de uma parte da cristandade que acredita que a pessoa convertida a Cristo necessariamente falará em línguas espirituais. Isso é antibíblico e, inclusive, isso é perigosíssimo, porque põe a salvação de pessoas em dúvida. O que acontece é que o apóstolo Paulo deixa muito claro que para um é dado o dom de línguas, para outro a interpretação, para outro profetizar, para outros dons de curar. E Paulo explica bem didaticamente que é como um corpo humano, que tem membros diferentes, mas o corpo é um só. Como a mão, que tem dedos diferentes, mas é uma só mão. Mas alguns cristãos insistem em dizer que só é convertido, só é salvo aquele que manifesta especificamente este dom, contrariando assim a palavra de Deus e botando algumas pessoas em dúvida da própria salvação. Como eu já vi pessoas chegarem a mim com essa dúvida. Então, creia na Bíblia e não em conversa de pessoas mal instruídas. E aqui eles manifestaram, então, esses dons. E eram ao todo uns 12 homens, e Paulo entrou na sinagoga. E ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Então Paulo chega, ele encontra já alguns discípulos em Éfeso, conversa com eles sobre o Espírito Santo, apresenta para eles então Jesus Cristo, batiza essas pessoas em nome de Jesus. Esses 12 homens recebem o Espírito Santo, manifestam dons sobrenaturais, e aí Paulo então parte para a sinagoga. Normalmente Paulo começa pela sinagoga, mas parece que ele já chegou em Éfeso e já encontrou discípulos, então resolveu primeiro encaminhar esse grupo. Durante 3 meses na sinagoga ele falou. E alguns se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho. O caminho é uma expressão de época que designa a igreja, o evangelho, o povo e o modo de seguir Jesus Cristo. E então esses começaram a falar mal diante da multidão, denegrir, difamar o evangelho. E Paulo então pegou os discípulos, que já haviam pessoas convertidas, e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Aqui é algo muito interessante. Paulo era um fabricante de tendas, ele tinha uma profissão, e as escolas de filosofia, escolas clássicas, normalmente funcionavam do amanhecer ao longo da manhã. Provavelmente, Paulo, nesse período, trabalhava no seu ofício de fazedor de tendas. E, então, ocupava o espaço da escola de Tirano, provavelmente por aluguel, para dar suas aulas à tarde junto com seus discípulos. E isso aconteceu por cerca de 2 anos. Paulo, então, institui ali o ensino das Escrituras, o ensino da fé cristã, de maneira, assim, bastante formal e continuada, dentro de uma escola, às custas, é claro, do próprio trabalho. É interessante isso, né? Nós vemos tanta gente nos dias de hoje usando a religião e a fé cristã para obter dinheiro de outras pessoas. Mas quando olhamos para a Bíblia, o que nós vemos é gente como Paulo, trabalhando para poder manter o ensino da fé cristã, e outros tantos que, quando pedem alguma coisa de recursos,
pedem para os pobres, pedem que as pessoas direcionem seus recursos para os pobres. É muito diferente a prática do Novo Testamento daquilo que nós vemos quando olhamos ao redor nos dias de hoje. E continuou por 2 anos, então, Paulo ensinando na escola de Tirano, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. A província da Ásia é a província romana da Ásia, não é o continente asiático que nós conhecemos hoje. Apesar do nome ser o mesmo, são regiões diferentes. E Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Veja que os milagres já é algo extraordinário. Mas esses que aconteciam com Paulo eram extraordinários até mesmo para os milagres. Por quê? Porque aqui era algo muito incomum. Até mesmo lenços e aventais que Paulo usava provavelmente no seu ofício, né? Eles eram levados e colocados sobre os doentes. E o que acontecia? Eles eram curados de suas enfermidades e até espíritos malignos saíam deles. Deus estava promovendo algo extraordinário para com isso alcançar um povo para si e libertar aquele povo das trevas, da doença, da opressão demoníaca, da possessão demoníaca. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Isso aqui é uma prática oriental, antiga, que ainda persiste hoje, né? Pessoas que creem que saber o nome de uma entidade espiritual e pronunciar esse nome corretamente dá poder sobre essa entidade espiritual. São pessoas que tentam fazer manipulação de poderes espirituais dessa forma. Curioso é que existe uma pequena facção cristã, bem pequenininha, que alega que só eles sabem pronunciar corretamente o nome de Jesus. E que, portanto, só eles têm a salvação. E que se eu e você pronunciarmos Jesus, nós estamos falando segundo a maluquice deles, que isso é maluquice mesmo, né? Tem que dar nome às coisas corretas. Segundo eles, Jesus era o nome do Deus cavalo dos gregos. E que tem que saber aquele nomezinho que só eles sabem. E que, inclusive, não é a correta pronúncia hebraica. Eles dizem que é a correta pronúncia hebraica, mas quem sabe falar e pronunciar um pouquinho de hebraico já vê que está errado. Eu estou falando disso porque eu não quero que você caia nessas armadilhas. Como Paulo fala, quem não está firmado na fé é que nem um caniço agitado pelo vento. E qualquer vento de doutrina leva a pessoa. Eu quero que você fique firmado na Escritura Sagrada, sabendo que essas bobeiras não devem receber a sua atenção. Então esses aqui tentam fazer isso, né? Nós sabemos o nome, então a gente fala o nome que aí funciona. Será que funcionou? Será que deu certo? Vamos ler? Os que estavam fazendo isso, eles eram os 7 filhos de Seva, que eram dos chefes dos sacerdotes dos judeus. 7 filhos, essa expressão filhos, talvez, é possível, também designe discípulos, tá? Talvez não sejam realmente os filhos da casa dele. Tem esses Sevas. Curioso, nós não sabemos quem é esse Sevas, porque ele está usando aqui um nome grego. Ele não estava em Israel, ele estava em Éfeso, usava um nome grego e nós não sabemos qual é o seu correspondente nome hebraico, para poder pegar na história a relação dos sumos sacerdotes e saber quem era esse. Talvez até ele seja um falsário, porque estando ele em Éfeso, longe do templo, talvez ele fosse apenas um sacerdote e estivesse dizendo que era um dos principais, um dos sumos sacerdotes. Não sabemos, mas é um nome grego e aí nós não temos a identificação correta. Mas o fato é que essa turma resolveu dar essa história, em nome de Jesus é quem Paulo prega, né? Só que aí um dia o diabo respondeu. Um desses demônios falou assim: olha só, Jesus eu conheço. Os demônios conhecem Jesus, eles sabem quem é o Senhor. Paulo, eu sei quem é, mas vocês quem são? Gente, esse negócio de ficar tentando manipular poderes espirituais, dizendo o nomezinho correto, dá ruim. E deu tão ruim que um endemoniado saltou sobre os 7, dominou-os, deu uma surra nos 7, espancou-os, mas com tamanha violência que eles fugiram da casa pelados. Sabe aquela surra do cara pegar e rasgar a roupa e descer a mão? O endemoniado sozinho pegou os 7, mas deu aquela surra, rasgou roupa e saiu gente fugido por tudo quanto era canto, pelado e tudo arrebentado, nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido, que é claro que a cidade
inteira ia ficar sabendo desse episódio, né? Todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todo mundo, eles foram tomados de temor, né? Porque não, então o pessoal chamou e aí o demônio respondeu que conhecia Jesus e sabia quem era Paulo. Quem é o Paulo? Paulo é aquele judeu, aquele fariseu, porque Paulo continuava sendo fariseu, tá? Não tem essa ideia que Paulo deixou de ser fariseu. Isso não está na Bíblia em lugar nenhum. É aquele judeu fariseu que está lá na escola de tirano, que vem de tenda de manhã, e o diabo falou isso e deu essa surra nos 7, todo mundo ficou sabendo e todo mundo foi tomado de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O legal é isso. É que o nome que era engrandecido era o do Senhor Jesus. Paulo é ótimo em fazer isso. Paulo ele cumpre muito aquilo que Jesus falou. Jesus falou que a gente deveria dar frutos e ele acrescentou, para que os homens vejam as suas boas obras e deem glória ao Pai que está no céu. Então as pessoas viam as obras de Paulo, e essa aqui nem era de Paulo, né? Mas o nome de Paulo entrou na história, e glorificavam quem? O nome do Senhor, que está nos céus. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Isso aqui foi uma conversão tremenda, foi um avivamento em Éfeso. As pessoas vinham e falavam do que elas faziam no passado e confessavam publicamente. As pessoas queriam tanto repudiar a velha vida que elas não tinham vergonha de falar aquilo, elas tinham vergonha de ter feito aquilo. Então, assim, era uma forma de dizer, ó, eu vou falar o que eu fiz e como uma forma de assumir um compromisso que eu não faço mais. E mudavam de vida. Isso aqui é conversão, tá? Conversão, pega até o termo mesmo do dicionário, né? Conversão à direita, conversão à esquerda, é mudar de direção. Então, na Bíblia, conversão é metanoia, ir além da sua mentalidade. Não é aderir a uma religião, é transformação de caráter. Que é isso que essas pessoas aqui estavam fazendo, estavam vivendo. E grande número das pessoas que tinham praticado ocultismo, lembra que eu falei que Éfeso tinha um negócio aí de superstição forte na cidade? Pois é. Eles trouxeram seus livros e queimaram publicamente. Por quê? Porque era conhecimento maligno. Então aquilo devia ser destruído. Graças a Deus que fizeram isso, e todo esse lixo não foi passado adiante. Virou cinzas e fumaça. Alguém resolveu calcular o valor total e chegou a 50 mil dracmas. Isso aqui é mais ou menos o seguinte: 50 mil diárias de um trabalhador braçal. Aí tem gente que fala assim, mas por que não venderam para ajudar os pobres? Vai vender conteúdo diabólico? Não, toca fogo desse negócio. E aí a gente trabalha e tem dinheiro para ajudar os pobres, entendeu? Assim que funciona. Se você tem livro desse negócio, taca fogo. Não vai vender esse negócio para passar lixo adiante, tá? Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Porque, claro, as pessoas estavam mudando de vida. E quanto mais pessoas mudavam de vida, mais pessoas viam aquilo e mais pessoas também queriam mudar de vida. Depois dessas coisas, Paulo decidiu, no espírito, ir a Jerusalém. Veja que não foi uma coisa na carne. Aqui tem uma oposição na Bíblia, né? No espírito e na carne. Na carne é mais ou menos o seguinte: deu na telha, a pessoa não orou, não consultou a Deus. No espírito, não. Ela está fazendo segundo a vontade de Deus. Ele resolveu ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. A Caia, né? Grécia. E ele dizia assim, ó, depois de eu haver estado ali, é necessário que eu também vá visitar Roma. Paulo tinha esse desejo de visitar, então, os cristãos que estavam lá em Roma. Então ele enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto. Timóteo aparece depois nas cartas de Paulo também, a Timóteo, né? E ele permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Ele resolveu fazer a viagem, mandou emissários na frente e falou, eu ainda vou ficar um pouquinho por aqui. E aí eu fico um pouquinho por aqui também, e a gente volta na próxima para retomar esse texto. Até lá.